Será que você blasfemou contra o Espírito Santo? Não, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Se você tivesse blasfemado contra o Espírito, você não estaria nesse vídeo buscando entender sobre o tema. Se você deseja entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, fica comigo nesse vídeo. No ano de 2002 eu tive uma experiência ruim com esse tema. Eu estava em um culto pentecostal. Quando eu olho para o púlpito, vejo o diácono rodando. Dentro de mim eu falei assim: parece coisa do diabo. Pum! Veio uma seta na minha mente. Blasfemou contra o Espírito. Acabou os próximos 3 meses, Fiquei arrasado, não sabia o que fazer, pensando que eu havia perdido a minha salvação, que eu tinha blasfemado contra o Espírito. O que fazer? Ninguém me ajudava, até eu descobrir que essa sensação de angústia por ter blasfemado já era um sinal de que eu não tinha cometido esse pecado. Isso me deu um alívio tremendo. Isso só acontece porque somos ignorantes e não conhecemos o Evangelho de Jesus. Vamos fazer uma leitura do texto. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. O grande problema da blasfêmia contra o Espírito Santo é que ele é um pecado que é feito de maneira consciente. Não há ignorância, porque se houvesse ignorância, haveria perdão. É um pecado de gente que sabe o que está fazendo. O problema da blasfêmia não é só a blasfêmia em relação a falar mal contra ou atribuir a Satanás uma obra de Deus, mas é uma decisão do coração de rejeitar aquele que o Espírito revela. E quem o Espírito revela? Jesus Cristo. De alguma maneira, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado gêmeo da apostasia, de alguém que negou a fé, que abriu mão da vida, da salvação, do Cristo, da eternidade, de maneira consciente. É pecado para a morte, esse o apóstolo João diz. É um crime contra a graça, por isso que não há salvação. Para quem quebrou a lei, há a graça. Para quem quebrou a graça, para quem pisou na graça, só lhe resta a perdição, o distanciamento de Deus. Então, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Você só estava enganado. Quem blasfemou sabia o que estava fazendo, sabia que Jesus era o Cristo, sabia que Jesus faz o que faz, que Ele é o que é, que Ele tem o que tem, que Ele é Deus de verdade, mas Ele rejeita, em nome sabe-se lá do que, da sua religião, sabe-se lá do que, mas Ele rejeita, por isso ele é pecado imperdoável. Não há salvação para Ele nesta vida e nem na outra. Em Cristo ele não encontra mais espaço, não há espaço para arrependimento. Ele abriu mão, ele rejeitou, ele virou as costas para a graça. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo.